Olá, esse é um curso sobre os fundamentos do Scrum. Esse módulo fala de como medir o desempenho e o sucesso de projetos de software. Esse curso ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo fala sobre o planejamento de projetos de software, o segundo sobre a formação de equipes de desenvolvimento de software, o terceiro sobre a metodologia Scrum e o quarto, que é esse, fala sobre como medir o desempenho e as ferramentas de gestão que são utilizadas no Scrum. Bom, inicialmente vamos fazer uma pequena revisão do Scrum. O primeiro é a questão do backlog, ou Product Backlog, que é uma lista de funcionalidades definidas pelo Product Owner. O grande desafio nessa fase é definir o esforço de desenvolvimento de cada item. Para isso, nós utilizamos uma ferramenta que é conhecida como Scrum Poker, que permite a participação de todos os membros na equipe na definição de forma colaborativa do esforço de cada um dos itens. Como é que funciona isso? A ferramenta usa cartas com pesos baseadas na sequência de Fibonacci, aonde cada membro coloca a sua carta na mesa, virada para baixo, com sua opinião de esforço. Então, as cartas são viradas e chega-se, então, a um consenso sobre o esforço de cada item. Bom, a parte do Sprint Planning é onde você determina, então, o esforço de cada item, que foi definida no passo anterior, com o Scrum Poker, aonde, então, você planeja os sprints, que são as fases de desenvolvimento de 2 a 4 semanas, respeitando a capacidade que a equipe tem para garantir a entrega. Então, isso cria o Sprint Backlog. Agora, o Sprint Planning é o planejamento do próximo sprint, considerando todos os itens que devem ser desenvolvidos. Bom, o próximo desafio é você fazer o gerenciamento do sprint. E para isso utiliza-se uma ferramenta chamada de Scrumban, que é baseada no Kanban, que utiliza o conceito de cards, aonde então basicamente você tem 3 colunas, aonde na primeira você coloca os itens que devem ser desenvolvidos, a outra coluna os itens que estão em desenvolvimento e uma terceira coluna aqueles itens que já foram completados. Bom, o gerenciamento ele também inclui alguns gráficos. Um deles é o chamado de Burn Up, que é um gráfico que acompanha o progresso em direção ao lançamento do sprint. Ele tem que ser atualizado diariamente e mostra o progresso na direção da entrega do escopo que foi previsto. O eixo horizontal mostra os dias e o eixo vertical mostra o trabalho que foi concluído. Um outro gráfico bastante conhecido chama-se de Burn Down. O gráfico Burn Down ele mostra o trabalho restante do Sprint Backlog. Atualizado todos os dias, então dá uma visão simples do projeto do sprint. O eixo horizontal do gráfico mostra os dias de um sprint e o eixo vertical mostra a quantidade de trabalho restante por dia. Bom, um outro gráfico é o gráfico acumulativo. Esse gráfico ele coloca cada item que foi concluído de forma acumulativa, de tal forma que você, olhando, você tem a noção de todo o trabalho que foi realizado e o que ainda está para ser completado. Normalmente, o eixo horizontal mostra os dias de um sprint e o eixo vertical mostra o número de cartões, de cards, do trabalho acumulado por categoria. Uma fase importante do acompanhamento é o Sprint Review. É onde, então, é apresentado o trabalho concluído para os stakeholders, para que eles, então, possam entender, dentro do próprio escopo de transparência que tem o Scrum, do trabalho que foi realizado. Normalmente, essas sessões demoram alguma coisa em torno de 2 horas e acontecem a cada 2 semanas. Uma outra fase é a retrospectiva do sprint.
Ela, na verdade, ela poderia ser comparada como aquela última fase do projeto, né, do PMI, aonde nós discutimos o que deu certo e o que deu errado. Normalmente demora 1h30, né, para cada sprint de 2 semanas. E esse evento ele é conduzido, ele é facilitado pelo Scrum Master. Isso é muito importante para que, dentro do processo de melhoria contínua. E, por último, o refinamento do backlog, né? À medida em que o tempo passa, as prioridades da empresa, né, elas se refletem, né, na prioridade dos itens do backlog, né, do product backlog. Então, esse refinamento ele é importante para que sempre o projeto fique atualizado, né? E aí, então, se quebra em projetos menores, usa-se spikes, né, para prever próximas fases, e aí, então, você tem um processo contínuo de desenvolvimento. Bom, pessoal, com isso nós concluímos o curso, né? Lembrando que perguntas e respostas elas são encontradas no site efagundes.com. Né? Participe, né? Faça a sua pergunta, coloque a sua sugestão, né? E vamos montar, né, um conteúdo rico para que as pessoas possam estar utilizando isso de forma colaborativa. Muito obrigado.